Então, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui hoje com um grande prazer recebendo a Mariana Cabugueira, que é a nossa professora do MBA Cidades Responsivas e que tem feito um trabalho muito vinculado ao conhecimento paramétrico, à parametrização e vinculado à elaboração de concursos também. Então, primeiramente, eu já agradeço a presença da Mariana hoje aqui. Obrigada, Mariana, por estar com a gente no time docente do MBA, por ter aceito participar da nossa primeira aula livre de março. As aulas livres do Instituto Cidades Responsivas, elas ocorrem quinzenalmente, nas quintas-feiras, às 13 horas. Elas vão ao ar gratuitamente pelo YouTube e são todos sempre convidados a participar. O que a gente preparou hoje aqui foi uma pauta para a Mariana contar para a gente um pouco quais são as outras formas de fazer arquitetura, do ensino à ação prática. Na fala da Mariana, durante a aula dela no MBA Cidades Responsivas, a gente notou que ela trazia, né, no seu próprio desenvolvimento intelectual, na sua própria jornada como arquiteta, inquietações em relação à maneira como a arquitetura estava sendo ensinada, né, versus como ela poderia ser ensinada, como ela poderá ser ensinada. Então, nesse sentido, o nosso convite hoje aqui é para a Mariana falar um pouco quais as motivações que fizeram ela buscar a arquitetura, outras formas de fazer arquitetura, e como se configurou a trajetória profissional da Mariana e o uso do conhecimento e da linguagem paramétrica nessa trajetória profissional. Então, muito bem-vinda, Mariana. Agora te passo a palavra já. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme. Obrigada, Luciana. Para mim também é um prazer enorme, especialmente poder falar na minha língua sobre estes temas, que não é assim muito comum. Eu costumo falar para públicos onde é um prazer enorme falar sobre isto em português. Acho que está mais do que na hora de nós começarmos passo a expressão inglesa, catch up com estes temas internacionais. Temos imensa capacidade, portanto é fantástico convidarem-me, agradeço imenso mesmo. Portanto, como tu disseste, eu vou revisitar um bocadinho a conversa que eu fiz nas cidades responsivas. Eu falei muito sobre porque é que eu tive este interesse, esta intriga, que foi a palavra mais interessante. De facto, foi intrigante enquanto eu fui aprendendo arquitetura, que tipo de ensino estava a ser feito e o que é que o meu instinto me pedia que estava a faltar e depois com o conhecimento de facto técnico eu percebi o que é que de facto estava a faltar muito mais tarde na minha vida. Portanto, se não te importa, vou partilhar agora a tela e vou começar a apresentação. Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Ok, portanto, assim muito rápido, introdução a quem é que eu sou. Sou Mariana Cabugueira, sou de Portugal, sou uma Senior Architect na Zaha Hadid Architects, também fui tutora de um software muito específico na Universidade AA, Architectural Association em Londres. Fui tutora na Research Laboratory por 5 anos e sou recentemente professora em formatos live do mesmo software, ok? De um software de modelação 3D. Pronto, portanto, como eu disse, eu vou começar a minha apresentação um bocadinho como... Isto não está a passar as páginas... Peço desculpa, vou voltar isto a um formato pequeno. Como eu disse, vou fazer a minha apresentação um bocadinho a começar do início, ok? Portanto, quando eu era estudante... porque geralmente as minhas conversas são para estudantes e eu acho isso muito interessante e acho que é sempre interessante quando o arquiteto partilha essa fase de vida. Como é que chegámos aqui? Acho muito interessante, portanto eu vou falar sobre isso, vou falar sobre quando eu era estudante, o que é que eu senti que estava a falhar, o que é que o meu instinto acabou por me seguir e onde é que eu acabei por ir continuar os meus estudos, que foi em Londres. O tema de hoje vai ser... basicamente, como está na capa, outras formas de fazer arquitetura, ok? Não desvaloriza as formas que são feitas de uma forma average, portanto, as formas comuns de se fazer, eu vou só ensinar-vos uma outra forma de fazer, ok? Portanto, onde é que eu fui procurar esta forma diferente de fazer arquitetura? Não foi em Portugal, foi noutro país e mais tarde, onde é que essa forma de se fazer arquitetura se faz profissionalmente, que é na Zaha Hadid, no meu caso. Portanto, vou falar um bocadinho da Zaha Hadid, que prática é esta diferente que eu faço na Zaha Hadid. E depois,
como é evidente, depois de me perceber que existe uma outra prática, eu tive um interesse muito grande em ensinar a prática, portanto eu quero mostrar exatamente o que é que pode ser ensinar esta nova prática de arquitetura. Portanto, desde o início, eu estudei durante muitos anos, infelizmente, não é uma receita, eu digo sempre isto nas minhas talks, ok, não acho que um percurso académico extensivo seja a receita para o sucesso, infelizmente para mim acabou por acontecer, eu estudei durante 8 anos, eu fiz 6 anos em Lisboa, 1 ano em Milão e 1 ano e meio em Londres a estudar. Quando eu era aluna em Lisboa, eu era uma aluna ligeiramente particular, era uma aluna muito formal, não era um formal por capricho, que é uma coisa importante que as pessoas entendam. A forma, de facto, é um veículo dialogante no espaço, essa é a ideia que eu tenho. A forma dialoga tanto com o contexto como uma porta, uma janela, um conceito. Portanto, eu era extremamente formal e eu acreditava mesmo no poder da forma para reconciliar espaços que são tradicionais e espaços que são contemporâneos. Isso trouxe-me algumas dificuldades numa universidade que é extremamente moderna, e quando eu digo moderna está muito ligada ao modernismo ainda, às práticas do Corbusier, do pós-Corbusier, e as universidades hoje em dia param ali um bocadinho nos anos 60, e na verdade o que se passou em arquitetura dos anos 80 para a frente é absolutamente fascinante. Portanto, desde os anos 70, 80 começou-se a descobrir o CAD, que se chama Computer Aided Design, é uma coisa que eu aprendi mais tarde em Londres, e as universidades hoje em dia não cobrem isso. O que se passou com o Computer Aided Design foi super importante, especialmente para a forma em arquitetura, e nós na universidade de facto não aprendemos. Portanto, houve ali qualquer coisa que me estava a falhar e eu senti isso o tempo todo que teve em Portugal. Quando eu acabei o mestrado, estava muito preocupada porque o cenário do país era e continua a ser um bocadinho assim em arquitetura. Portanto, ou se faz reabilitação de espaços antigos, que é uma coisa que eu pessoalmente não tenho interesse nenhum, ou se faz edifícios, habitações aos quadradinhos, ou se faz a arquitetura do mestre Cisa e Sotomora, com todo o respeito, gosto imenso, mas eu não me identifico tanto. Portanto, depois de estudar, ter mestrado em Lisboa, eu decidi que eu tinha que entender o que é que se passava, eu tinha mais criatividade do que aquilo que os escritórios de Portugal me ofereciam, e então fui para Londres. E em Londres descobri uma escola chamada Architectural Association of Architecture, e onde a Zadid foi aluna, o Rem Koolhaas, Cedric Price, portanto estes estudos estão aqui em baixo. E quando eu soube desta linhagem de arquitetos, eu tive a sensação de que alguma coisa se passava nesta escola, e de facto estava correto. Eu fui a um dia que se chama o Open Day, que é um dia em que as escolas abrem os cursos todos que têm, ok? As escolas mostram os cursos todos que se estão a passar, e eu decidi ir assim ao Open Day, no meu aniversário, na verdade, e acontece que no Open Day passa-se uma apresentação muito importante, uma apresentação de projeto final, de um curso chamado Design Research Laboratory, é um post-graduation, portanto é uma pós-graduação com mestrado integrado. E nesta final da apresentação eu vi e ouvi principalmente tudo aquilo em que eu acreditava sobre design e arquitetura, sobre formas, sobre tecnologia, sobre questões recentes da arquitetura conciliada com métodos técnicos recentes na arquitetura, e portanto senti-me absolutamente em casa. Ok, a Zá costuma ser a júri, Patrick Schumacher tem um estúdio, e eu passei 2 dias fascinada com um ensino diferente, um ensino que estava absolutamente em sync com aquilo que eu acreditava. Portanto, decidi candidatar-me. Esta pós-graduação costuma ter 300 aplicações e uma admissão de 40 pessoas no mundo inteiro. Eu pensei que não tinha capacidade de entrar e de ser escolhida, mas na verdade daí há 2 anos eu ia estar neste auditório a apresentar o meu projeto final de Design Research Laboratory, exatamente no mesmo dia do ano. Portanto, depois de ter sido admitida, basicamente, por ser um ensino muito diferente, é um ensino que requer muito conhecimento a nível técnico, de softwares, mas lá está, ficamos todos muito preocupados quando ouvimos isto, não é? Porque a escola não nos dá um grande conhecimento de softwares, principalmente quando é design. E eu tinha o básico, ok? Em Portugal, principalmente na altura, não há mesmo ensino nenhum em softwares. São softwares muito básicos, muito pouco especializados. No DRL eu comecei do zero.
em todos estes softwares que são obrigatórios. Eles dão aulas do zero, portanto, desde o Grasshopper, a Processing, a Coding, a 3ds Max, a Rhino, Unity, Maya, V-Ray, ok? Nós aprendemos isto tudo em 6 meses, estes softwares todos. Mais tarde escolhemos um estúdio, que é um estúdio de pesquisa, de research. Eles têm 3 estúdios, o DRL, portanto tem o estúdio do Theodore Spyropoulos, que é um estúdio muito mais orientado para assembly, okay, para prototypes, human behavior, portanto comportamento humano, e como é que o comportamento humano tem uma implicação numa arquitetura que se mexe, numa arquitetura que muda. O estúdio do Sajay Bhushan, que é um estúdio que está muito mais orientado para fabrico robótico, muito especialmente como preparar geometrias 3D para fabrico robótico, ok? É um estúdio extremamente interessante. E há um terceiro estúdio, que é o estúdio do Patrick Schumacher, que é um estúdio muito mais orientado para architectural design, uma espécie de uma réplica do que é o escritório da Zaha Hadid Architect, e evidente foi o estúdio que eu acabei por escolher e que já tinha em mente antes de ir. E basicamente é um ano muito intenso neste estúdio, com um backup teórico muito forte, ok? Uma componente teórica muito forte, muita leitura, e ao mesmo tempo técnico também muito forte, portanto, com todos os softwares que conseguem imaginar. Eu trabalhei com o Juan Carlos e o Nicolas Tornero, nós fomos uma equipa durante o ano inteiro e desenvolvemos uma teoria sobre exoskeletons em torres. Basicamente parte do princípio de que nós conseguimos desconstruir uma forma que está sobre pressões, neste caso verticais, portanto a gravidade, e de que forma é que esta tipologia se consegue desconstruir ao ponto de ter as forças, a matéria mínima necessária para estas forças, ok? Chama-se optimização topológica, tem um nome. Portanto, isto foi um ano inteiro de estudo. Obviamente que isto não é um projeto para ser alguma vez proposto a uma cidade, é um projeto teórico e principalmente é uma pesquisa muito forte que tem por trás e é muito trabalho no DRL. É evidente, completamente diferente de tudo o que eu aprendi antes e de métodos construtivos tradicionais também. Portanto, quando eu fiz a minha apresentação final com o Patrick, enfim, naquele dia mítico que eu passei quando mal entrei no DRL, não é? Quando foi a minha vez de apresentar, foi um dia cheio de trabalho, mesmo absolutamente alucinante. E quando acabei, voltei-me a encontrar mais ou menos a mesma situação, que é, agora vou trabalhar, não é? Qual é que é o escritório que eu vou? E é evidente que eu falei com o Patrick e perguntei ao Patrick se ele tinha algum interesse em ter nas ADIDS. Ele, de facto, recomendou-me ao diretor do cluster de competições, e eu acabei por entrar nas ADIDS precisamente para esse cluster. Portanto, clusters são basicamente departamentos. Ok, o escritório é muito grande, são 500 pessoas, é dividido por vários departamentos. Um dos departamentos é o departamento de competições e é o departamento para onde eu fui. Portanto, eu sou architectural designer do Z Cluster, que é o tal departamento que foi criado pela Zadid. E este departamento foi criado por ela basicamente para reunir os designers que na altura eram mais fortes para criar projetos que tenham um design mais forte. Okay? O escritório é grande, é evidente que existem vários tipos de projetos a acontecer ao mesmo tempo e nem todos são projetos com um design que tem que ser completamente fora da caixa, ou um design absolutamente diferente. Okay? Mas aqueles que têm que ter um design diferente passam por este cluster. Por exemplo, deste tipo de projetos, ok? Tudo isto passa pelo departamento, somos 30 pessoas ou 40 designers e o que é que nós temos em comum? Um software, ok? Foi um software que eu só aprendi quando estava no DRL, e é o software que eu ensino, e porque é tão relevante nos critérios das ADID, e é o software que eu uso todos os dias e que é responsável por todos os projetos que vocês conhecem das ADID. É um software de modelação 3D. Que parece complexo visto de longe, é super simples, ok? É claro que eu sou um bocado suspeita de estar a dizer isto a este ponto, mas é muito mais simples do que aquilo que parece. O que é que são os princípios deste software? Ok, é diferente de Rhino, muita gente conhece o Rhino, eu obviamente conheço o Rhino. É parecido com o 3ds Max no sentido em que trabalha com objetos, faces, edges e vertices, ok? Nesse sentido é parecido, mas a partir daí é muito único porque tem um algoritmo que está a correr por trás do software. Vocês não veem o algoritmo, mas é um algoritmo que aplica um subdivision chamado Catmull-Clark Subdivision, portanto, uma espécie de uma malha que é necessária para tornar as superfícies curvilíneas.
Este é assim como é que posso dizer? Um resumo muito básico, mas se quiserem é muito interessante o algoritmo. De qualquer forma, é fácil de modelar em Maya, é um software que parte de primitivos, de polygon primitives, portanto de cubos, de torus, de planes, e a partir daí, muito rapidamente, vocês conseguem fazer um projeto que é topologicamente muito complexo, mas com uma técnica muito simples dentro do software. A partir deste software começas a entender o que é que se passa por trás dos edifícios que vêm do escritório da Zaha, não é? Obviamente que a seguir há um trabalho enorme de engenharia e de detalhe, mas como é que a forma é criada começa a tornar-se muito evidente a partir do momento em que entendes a ferramenta que está por trás. Portanto, outra parte muito icónica desta ferramenta é esta facilidade de saltar entre topologias e escalas, portanto, a mesma topologia pode ser aplicada em escalas muito diferentes. Isso também é uma imagem de marca muito típica do escritório, não é? Nós vemos master plans a serem aplicados em saleiros, por exemplo. Este master plan eu trabalhei para ele, Aljada, e é usado muitas vezes para criar uma espécie de uma textura nas paredes ou um prato ali à direita. A aljada também foi aplicado no Roca Ceiling. Neste caso foi o contrário. O Roca Ceiling foi aplicado em aljada. O software acaba por trazer esta facilidade de passar de escalas e manter a mesma topologia. Pronto, a pergunta que me fazem mais naquilo que eu faço é como é que eu começo um projeto destes, ok? Porque as pessoas ficam muito fascinadas e quase cegas com a complexidade deste projeto. E parece que criou assim uma mística muito grande de o que é que foi criar, como é que tu crias, qual é que é o zero. E o zero, na verdade, é aquilo que vocês também fazem, que eu também faço, ok? Partimos todos de uma folha branca ou partimos todos de uma página branca num software, neste caso Maya. E como é que eu começo? Ok, eu começo de formas muito diferentes, acho que todos começamos de formas muito diferentes. Eu geralmente faço uns rabiscos de lado. É importante que estes rabiscos não sejam artísticos, não são rabiscos para serem mostrados ou para serem exibidos, são rabiscos que estão a contar a história do objeto, e neste caso a história da modelação, ok? Portanto, eu começo a fazer os rabiscos que me vão informar a forma de modelar aquilo que eu quero. Às vezes começo com rabiscos, passo para a Maya e começo a modelar em 2D. Outras vezes, na verdade, começo por 3D mesmo. Portanto, começo a modelar em 3D, vou rabiscar ao lado, volto para o 3D, volto para o sketch, mas às vezes é muito mais tridimensional do que bidimensional. E depois, o que é que são as inspirações? Quando é para um escritório, as inspirações são evidentemente muito diferentes quando é para uma escola ou quando é só para vocês, ok? Neste caso, eu estou-vos a mostrar algumas inspirações que eu tiro em escultura. Eu não trago isto para o escritório de arquitetura, porque a arquitetura continua a ser arquitetura, portanto, as inspirações para um projeto de arquitetura no escritório geralmente são outros projetos, portanto, são casos de estudo. Mas para mim mesmo, eu costumo ir ao Pinterest, vou buscar esculturas, vou buscar topologias diferentes e modelo diretamente em Maya. Por exemplo, este caso destas torres, foi uma aula que eu ensinei. Pronto, portanto, o que é que aconteceu? Quando eu me apercebi que Maya era um software fulcral para esta criação de novas topologias, eu comecei a investir imenso no software por mim, por minha força de vontade e por eu entender o potencial do software também. Então comecei a fazer muito trabalho 3D à parte, ok? Fora do escritório. Por exemplo, o que vocês estão a ver aqui foi tudo o que foi feito, não foi tudo, foi o primeiro ano feito de escritório, foi aquilo que eu fiz de lado, para entender o software e para puxar os meus skills e para puxar a minha flexibilidade. E quando isso aconteceu, eu percebi-me que se calhar estava na altura de voltar às escolas e de ensinar esta forma de fazer design, e especialmente de ensinar o software, porque não há nada pior do que um software ser a barreira para um bom projeto. Okay? O facto de vocês não saberem desenhar não significa que vocês são maus arquitetos, não é? O facto de vocês não saberem software não pode significar que vocês são maus arquitetos. Portanto, eu decidi, eu vou ensinar este software, não sei não buscar com ninguém, então voltei para o DRL, portanto a AA, a escola onde eu tive, e fui a tutora de Maya durante 5 anos, portanto 2 anos não oficiais e 3 oficiais, em que eu ensinei aos miúdos tudo o que eu sabia de Maya, e o trabalho deles é absolutamente fantástico, e vocês veem o quão importante o software de facto é para o trabalho deles. Depois
Entretanto, apercebi-me de que o VRL de facto é um nicho. O VRL são 40 pessoas e existe um mundo inteiro de designers super talentosos. Então comecei a ensinar live aos fins de semana, a partir do meu Instagram e em colaborações muito fixes, muito fantásticas que faço com outras equipas. E, por exemplo, às vezes tenho aulas de 180 alunos. São aulas muito importantes porque não são aulas que vos ensinam software, é mais do que isso, são aulas que vos ensinam a fazer design. Portanto, eu simplesmente mostro-vos um starting point e levo-vos a um finishing point, que é um projeto. E isso é uma forma que eu acho fundamental para se ensinar software hoje em dia, que é, este é o início e o final é um projeto. Só isso. Obviamente, para níveis diferentes de ensino. Por exemplo, neste caso isto era para beginners. Isto é um projeto para beginners, vocês em 16 passos vão concluir um projeto inteiro em Maya. E é assim que eu ensino, ok? Então, todos estes projetos acabaram por ser um bocado de material de ensino de um software só, ok? Não é de arquitetura necessariamente. Alguns são muito abstratos e comecei por fazer coisas muito abstratas para ensinar. Tive muito sucesso esta aula com os alunos. E depois começo a entrar um bocadinho em arquitetura, mas a arquitetura e o design têm uma barreira muito tenue e cada vez mais tem uma barreira muito tenue e eu acho que é importante que nós mantenhamos essa barreira tenue, principalmente para o futuro, que é a arquitetura digital. Portanto, nas minhas aulas costuma ser um bocadinho os dois, um bocadinho de design, um bocadinho de arquitetura. Neste caso foi um projeto que eu fiz em colaboração, também era para uma aula, absolutamente arquitetónico, mas mesmo assim já com um design assim mais prevalente, e fiz com uma artista chamada Chantal Matar, que fez o trabalho de Houdini dentro do projeto, ok? Ela fazia as projeções, eu fazia o trabalho de Maya, não é? O trabalho espacial. Foi uma aula que teve muito sucesso, é um concert hall. Quem sabe se um dia isto não se torna ou numa arquitetura artificial, digital, em VR, ou consigo mesmo construir, portanto acaba por ter as duas valências. E depois uma aula que eu dei gigante, que foram 3 fins de semana, eu chamei-lhe Masterclass, porque eu cobria as aulas necessárias para beginners, as aulas necessárias para intermediates, que é a torre, e as aulas necessárias para advanced, que eram mesmo os interiores, tudo para Maya. Ok, agora eu costumo sempre mostrar aquilo que eu ensino de arquitetura e de design fluido e depois é importante mostrar o que é que eu faço no mundo profissional com esse tipo de ferramentas, ok? Que é para se entender que há aqui uma diferença entre o design que se ensina e o design que se pratica. Portanto, eu vou-vos mostrar um dos projetos que eu estou a trabalhar há um ano, que é a Torre C. Foi uma competição que eu fiz há 2 anos atrás, para Shenzhen, com a Zadid. Foi uma competição que nós ganhámos e que me propuseram para fazer parte da equipa que está responsável pelo detalhe e pela construção, e é exatamente o que eu ando a fazer há um ano. Portanto, esta torre linda e maravilhosa é uma dor de cabeça há um ano e em princípio acaba agora em julho e começa a construção até 2025. Portanto, obviamente foi modelado em Maya, originalmente, durante um ano esteve em Maya e agora está completamente dentro de Revit e de Rhino e de AutoCAD. Outro projeto que eu fiz também um bocadinho no início da minha vida, a minha carreira profissional na Zadid, foi o Sydney Airport. Foi um aeroporto também, foi uma competição que nós ganhamos. Foi um projeto muito mais silencioso, elegante e bastante respeitador no que diz respeito à cultura da Austrália e de Sydney em específico. É um aeroporto completamente construído em madeira. Acho que essa foi uma das razões que o escritório ganhou. E em princípio já está em construção e deve acabar, eu espero que em 2 anos. Outro projeto que eu também faço, evidentemente isto partiu de Maya, ok, do software que nós usamos no escritório. Outro projeto que eu também fiz parte e que é público, portanto eu posso mostrar e que ganhou a competição, foi a exibição em Beijing, que é uma espécie de uma expo feita em Beijing, e foi um projeto que eu juntei-me um bocadinho mais tarde no jogo, mas acabei por fazer estes 2 edifíciozinhos que estão aqui a sul, mais iluminados, e que fazem também a entrada para a exposição. Foi um projeto que eu diverti-me imenso a fazer. Para além disto tudo, existem outras coisas que se estão a passar para além da arquitetura, não é? Um mundo digital gigante, onde a nossa arquitetura tem espaço e os arquitetos também têm espaço, e deles fez parte de um projeto que eu fiz para mim mesma, que foi um chess set, um conjunto de xadrez que eu desenhei e que modelei e que em princípio um dia vai estar na realidade virtual para ser jogada em jogos stream no Twitch.
Portanto, tem imensa valência o tipo de arquitetura que se aprende para além da moderna e para além dos anos 60. As ferramentas que nós aprendemos conseguem ir desde o design até a arquitetura, ok? As escalas são muito mais flexíveis. Portanto, cá está um projeto que eu estou a trabalhar para conseguir ter este chess set numa vida virtual. Para além disso, tenho estas aulas que se estão a passar, estão online, já aconteceram, foi um mega sucesso, tive pelo menos 500 alunos a aprender, o que é fascinante e dá imensa esperança para os novos designers e para a nova geração de designers, e foi um prazer enorme eu ter tantos alunos e tanta adesão. Este foi o primeiro exercício, que é para beginners, okay, para iniciantes no software. Basicamente eu ensino aquilo que eu considero ser o básico do software e crio um projeto que é só sobre o básico do software, e seguir dou uma aula que é uma aula intermediate, que já é um nível um bocadinho mais avançado, e ensino uma torre que eu desenhei também, e a passagem da torre para os interiores da torre, que já são um nível bastante mais avançado. E pronto, e é um bocadinho isto. Acho que o que se está a passar hoje em dia é bastante mais interessante do que os típicos tradicionais arquitetos faziam. Nós hoje conseguimos pôr a nossa arquitetura num mundo que não é só real, também existe um mundo digital e virtual que é capaz de nos tornar mais designers do que arquitetos, e eu estou super interessada em fazer parte disso. E acho que vai fazer parte do meu futuro próximo. E é só. Muito bom, muito bom. Muito bom, Mariana. Bastante Muito coisa obrigada. muito tempo. Depois tem que ser 30 minutos. 30 minutos mas saiu bastante coisa aí. Eu separei aqui uns questionamentos para você, assim, em ordem, mas primeiramente vou começar com um que me ocorre, assim, a partir da minha trajetória também como arquiteta e o meu aprendizado. Eu fiz faculdade nos anos 90, fiz faculdade de arquitetura, lá no meio dos anos 90, até do início para o meio dos anos 90, a gente já viu os trabalhos da Zaha nas revistas, né, chegando para as nossas bibliotecas, e aquilo era algo assim espetacular. Sim. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei uma revista GA com um projeto da Zaha, a gente ficava, né, enlouquecido, fotografando as revistas. Exato. Mas a gente não via, lógico, aquilo ali era algo ainda muito descolado da nossa realidade. Quer dizer, parecia um sonho, literalmente, né? Parecia uma arquitetura Sim. de imaginação, uma arquitetura de cenário, né? Não era aquela arquitetura que a gente aprendia. E o que eu queria te perguntar, assim, atualmente, né? Na prática que você tem no escritório, né? A partir dos concursos, ou mesmo a gente falou muito de design, de forma, né? A gente sabe que a arquitetura é uma arte funcional, né? A gente tem que encaixar dentro dessa forma uma escada rolante, um banheiro, no final das contas, as coisas têm que estar funcionando ali dentro. O que se transformou, né? O que você viu que mudou a partir da tecnologia e dessa absorção de softwares, né? Qual a diferença de quando a Zaha imaginava lá esses projetos, se ela desenhava isso à mão, como é que isso saía da cabeça, e atualmente como o escritório se comporta e como essas arquiteturas, né, outrora impossíveis, agora passam a ser possíveis, né? Qual é que é essa imensa diferença? O que o software nos traz de novo? Que possibilidades de ação no campo da arquitetura? Sim, é uma pergunta muito interessante, porque de facto ela sonhava com o projeto e acabámos por consegui-lo trazer para a realidade. E eu acho que a grande diferença, ela começou há quantos anos atrás? 40 anos atrás, eu penso. E eu acho que a grande diferença foi ela sonhava com os projetos e com o tempo as pessoas conseguiram desenvolver os softwares que foram precisos para cobrir os passos que passam do sonho até à realidade. Portanto, acho que foi mesmo uma questão de evolução técnica, tanto de software como de pessoas que entendem o software, não é? E de passagem de conhecimento. Portanto, agora divulga-se muito mais a arquitetura parametrizada, por exemplo, mas quando se divulga a arquitetura parametrizada também se divulga como é que se faz, quais é que são as técnicas, quais é que são os softwares, e, portanto, o interesse das pessoas também gera a evolução do software. É um bocado esta coisa recíproca. Quanto mais pessoas estão interessadas em desenvolver a técnica, mais rápido a técnica se desenvolve e os softwares se desenvolvem. Portanto, assim que houve este interesse na arquitetura paramétrica, começaram a surgir formas cada vez mais rápidas e eficazes de parametrizar a arquitetura, de a tornar simplificada, que é um bocado o que o paramétrico é. Simplificar a arquitetura, saber que técnica é que é preciso, e
portanto foi, não sei se a Zaha, não sei se o tipo de arquitetura que eram pensados antigamente, como a Zaha pensava, conseguiriam se traduzir na realidade se não existisse esta evolução tecnológica, tanto software como mão de obra. Acho que foi isso que mudou. Sim, mudou, transformou. E quanto tu acha, assim, a gente imaginando essa arquitetura que você mostra, essa arquitetura, né, paramétrica, essas formas mais vinculadas a formas, né, até que remetem formas mais vinculadas à geometria fractal, uma geometria vinculada à natureza. Quão de exceção é essa arquitetura, Mariana? Assim, o quanto essa arquitetura pode constituir uma cidade, né? Ela vai sempre ser vinculada a um programa de exceção, né? Vai estar sempre vinculada a realmente uma arquitetura excepcional, ou você imagina que uma cidade no século XXI, século XXII, não sei, em algum tempo possa se constituir dessa arquitetura como arquitetura formal, assim, de configuração de tecido urbano? Sim, acho mesmo fundamental essa pergunta. Acho que as duas vamos concordar que se vai tornar mainstream. Agora é excepcional, mas acho que na verdade sabemos que a resposta a isto vai ser mainstream, porque há cada vez mais pessoas interessadas e eu costumo sempre dizer isto, nós inventámos aquela arquitetura do Stone Age, portanto da pedra com a pedra, não é? Que é aquela arquitetura T, aquela estrutura T, e ficámos aí desde o Stone Age. Pronto, isto agora funciona com o T, com um plano vertical e um plano horizontal, e ficámos ali, parámos. É evidente que, e depois o que é que o arquiteto faz é tentar simular o que é que a natureza faz, não é? As grutas, as cavernas, o abrigo, mas da forma mais artificial possível, que é o T, que é os 90 graus. E acho que com o tempo começámos a perceber que a natureza de facto ganha no que se trata de criar espaços, e a natureza ganha no que se trata da sobrevivência dos espaços e na ecologia portanto, começámos a perceber o que é que existe na natureza que a arquitetura pode aprender. Eu acho que o mais óbvio que existe na arquitetura é o orgânico. Não é 90 graus, e é o parametrizado. Portanto, existem padrões de evolução, que é o parametric, existem padrões de evolução que conseguem fazer a alteração na arquitetura para sobreviver, exatamente como a natureza. E assim que nos apercebemos que, de facto, a natureza é o grande mestre e não é o artificial. O artificial dura muito pouco. Conseguimos ver pelas nossas cidades, o artificial tem um tempo vitalício muito curto, e a natureza está aqui há muito tempo, e assim que nos apercebemos disso nos anos 80, estamos a evoluir o design cada vez mais para isso, para o orgânico. E isso significa que acredito que o futuro seja orgânico, absolutamente orgânico. Não necessita de ser absolutamente complexo, mas orgânico. E as coisas deixam de ser complexas quando se começam a tornar mainstream, normais. E aí já não é sequer complexo. E nas elaborações dos seus cursos, esses que você mostrou aí, que tem difundido essa informação dessa arquitetura, você costuma, antes de entrar direto na ferramenta, trazer um pouco dessa reflexão acerca da biomimética, ou mesmo isso que a gente está comentando, né, de direcionamento? Existe essa dimensão filosófica, mesmo a gente estando tão voltados a uma ferramenta mais dura, né, mais digital, isso aparece também na sua narrativa de constituição, de formação dos cursos? Sim, mas eu não queria que as pessoas ficassem muito influenciadas, porque não sei se toda a gente entende porque é que trazemos a natureza tantas vezes à conversa. Muita gente leva a natureza de uma forma muito literal. Acho que provavelmente 80% das pessoas, quando ouve natureza na arquitetura, leva-a de uma forma muito literal. Portanto, eu acho que é um discurso que é capaz de criar dois efeitos, um deles não tão interessante. E o orgânico também é um tema que já é um bocado antigo, e portanto, de alguma forma tento não influenciar e não trazer o tema da natureza tantas vezes. Mas de facto, porque existe sempre este risco das pessoas copiarem a natureza e acharem que isso é de facto construir segundo a natureza. Mas segundo a natureza não é isso, não é imitar a natureza, é tudo que são as regras que está dentro da natureza que de facto beneficiam a arquitetura. Exatamente, isso mesmo, muito bom. E Mariana, essa questão, assim, a gente estava comentando, você comentou agora há pouco, e eu sei também disso, né, que as escolas não trazem grande conhecimento acerca de softwares especificamente, né, que elas não cobram isso aqui no Brasil, isso nas grades
curriculares das escolas formais, a gente não tem visto essa inovação, essa pesquisa acerca de softwares, né? Por que você acha que isso não acontece? Por que as escolas não estão formando pessoas mais vinculadas ao que a gente pode ter alcance em termos de tecnologia de softwares? Eu já me questionei isso muitas vezes. Às vezes penso que pode ser por uma questão muito prática e muito direta, que é a falta de pessoas que têm esse conhecimento. Portanto, se calhar não conhecem assim tantas pessoas que de facto têm contato com estes softwares. Eu não sei até que ponto é que as pessoas que têm contato com os softwares também o querem ensinar e fazer disso a vida deles. Também existe muita resistência ao que é novidade, existe muita resistência a softwares ainda desta geração. Das próximas não. Das próximas do software vai ser básico, mas esta geração que está a ensinar ainda tem muita resistência ao que é softwares e o que é a ajuda do computador na arquitetura, que é estranho, porque isso já passou, não é? O computador ajuda na arquitetura há muito tempo. E se calhar essa resistência não ajuda, e se calhar eles não convidam professores por essa razão. Portanto, eu acho que é assim um mix entre os dois. Não há assim tantas pessoas para ensinar e há um interesse muito curto destes softwares serem ensinados. E nos cursos que você faz, esse que você nos mostrou aí, como é que você percebe o aprendizado dos estudantes? Assim, quer dizer, é uma ferramenta que a apreensão e o aprendizado ocorre de forma tranquila, todo mundo que entra ali no curso consegue dar conta de aprender, ou você entende que tem pessoas que não vão ter aptidões, né, nenhum tipo de aptidão para lidar com a ferramenta? Sim, claro. Nós vemos sempre isso, não é? Nós conseguimos sempre perceber que há uns alunos que simplesmente não vão usar a ferramenta e não faz mal, eu já acho muito interessante eles terem curiosidade. Porque, por exemplo, as minhas aulas são live, se não falar do DRL, não é? As minhas aulas são live, portanto as pessoas registram-se na aula. E o facto de terem tido a curiosidade de se registarem, entenderem que existe um mundo de design para além daquilo que nos ensinam na escola, já tem algum valor. Se calhar não é o software deles, não é o software de toda a gente, mas o facto de teres ali já uma vontade de fazer diferente, de fazer diferença, já é muito interessante. Mas eu tive 500 alunos neste último masterclass e eu recebi, não sei, 30 resultados. Se eu receber 100 resultados, estou contente. É evidente que eu não forço ninguém a aprender, as pessoas estão interessadas em aprender ou não, não é? Não é obrigatório, que é o que a nossa universidade faz muito, não é? Tu tens que aprender e tens que ter uma boa nota. Mas não, há coisas que interessam, há coisas que não interessam para pessoas, é diferente. Se não lhes interessares, eu não posso fazer nada, eles provavelmente procuram uma coisa que lhes faça mais sentido, não é? É certo. Eu tenho umas perguntas que chegaram até mim aqui da equipe mais técnica que trabalha diretamente com softwares, não é meu caso, mas aqui dentro do Instituto, dentro da OSPA, isso acontece bastante, né? Essa Olá, tecnologia. equipa. Então, a equipe. Pegou uma aqui, ó, bem específica, então. Como funciona o processo de documentação do projeto? Existe um fluxo fixo de trabalho entre os diferentes softwares? Sim, existe uma espécie de uma receita que eu aprendi quando entrei no escritório. Por exemplo, no DRL eu tive que entender a receita sozinha e fiz a minha própria. E quando digo receita é saltar entre software para software. E perdes imenso tempo a tentar entender a receita. Quando entras no escritório de pessoas que fazem isto há 40 anos, a receita é de passada e tu entendes. Ok, então isto é Maya, Rhino, Rhino Grasshopper, Rhino Revit, Revit Rhino, Rhino Revit, AutoCAD. Feito. Simples. Mas antes de saberes a receita, andas ali um bocado aos papéis, não é? Tentar perceber como é que se faz. Quando entras no escritório, que trabalha há muito tempo com a receita te entregue e a preocupação deixa de ser a documentação. A documentação é simples, é Rhino, Rhino 2D. Eu passo muito de Maya 3D para Rhino 3D e depois 2D e demora um dia. Eu faço isto num dia, assim, quando é preciso. Alguém me pede, podes-me enviar a planta, eu também faço casas de banho, eu também faço as escadas rolantes. Podes-me enviar a planta que tem a escada rolante. Eu, ok, vou ao meu 3D, passo do 3D para 2D assim, e depois envio o 2D para o AutoCAD. Um workflow parece esquisito, mas é assim, é normal. Sim, é um tipo de alfabetização, né? Já está entendendo, já faz assim, faz ali, quando vê, está pronto. Então, fica introjetado o tipo de conhecimento. Tem outra pergunta aqui. Vocês trabalham com modelos físicos? Utilizam fabricação digital para prototipação?
Nós não fazemos muitos, nós fazemos modelos físicos só para protótipos à escala real, porque modelos físicos não, eu nunca fiz nas Adit, e vejo os modelos físicos que eu vejo são para apresentação, ok? Portanto, são 3D print de powder print, portanto, 3D print geralmente é modelos físicos só para serem apresentados ao cliente. Mas não há muita. Está-se cada vez mais a investir nos modelos virtuais. E os físicos estão a ficar assim um bocadinho mais para trás. Mariana, vou te fazer uma pergunta agora aqui bem interesseira, bem egoísta. Sabe que a gente está criando aqui um instituto, né, que é para ser uma escola, um Instituto de Cidades Responsivas. A gente parte da ideia que a arquitetura no século XXI se constitui com muita tecnologia, também com conhecimentos de economia urbana. Então, a gente tem um embate ou um confrontamento direto com as possibilidades reais das construções dos artefatos nas cidades, né? Como é que a cidade se constitui por meio do mercado? O que esse mercado, qual é a distância entre as reflexões dos arquitetos, dos escritórios de arquitetura, até chegar na constituição real das cidades? Que caminho é esse? Como é que isso pode acontecer? Eu queria te perguntar como é que você imagina que seria essa escola do futuro, né? Essa escola do presente, né? Como é que você imagina quais seriam, né, as atribuições necessárias principais para a arquitetura, né? O que tornaria a cidade responsiva nesse sentido de aprendizagem e de ensino, né? Como é essa escola que a gente quer criar e que a gente acha que ainda não existe? Ou ainda você pode me dizer, não, Lu, já existe. Né? A gente tem aqui, por exemplo, dentro do Instituto, a gente gosta muito da IAC, é um modelo que é o Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, a gente admira, gosta muito do trabalho de pesquisa que é desenvolvido lá. Né? A gente tem outros professores, como o Gerhard Schmidt, que tem um laboratório na UTH de Zurique também, né? Estamos seguindo o pessoal do laboratório de Real Estate do MIT, a gente também está observando. Exatamente. Mas quem é essa gente, qual é esse caldeirão, né, de conhecimento, esse estado da arte que vai constituir esse novo ensino, né, que a gente está entendendo aqui necessário para a constituição dessas cidades no presente e no futuro? Olha, eu queria fazer uma universidade desde que vou à universidade, que eu tinha a sensação de que havia várias coisas na universidade que estavam erradas e fui escrevendo até, nem sei onde é que isso já vai, mas anda por aí. Mas também tive um interesse muito grande em fazer um mundo académico que faça mais sentido para a realidade. Não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal nós temos muitas disciplinas que existem por interesses políticos e por interesses de contratação de professores e de políticos que não fazem sentido nenhum na arquitetura. Eu passei um bocado por isso, tive professores que não tinham razão nenhuma de lá estar e de dar aula, mas que, por uma questão burocrática, era interessante para a escola mantê-los. Portanto, acho que o primeiro ponto seria um absoluto interesse da arquitetura, as cadeiras que são ensinadas. Interesse exclusivo na arquitetura e sem interesse nenhum que seja político ou de que tipo de professores está a ensinar ou não. E o que eu acho que falta genuinamente no nosso curso é especializações. Em vez de... Eu tive 5 anos. Em vez de 5 anos standard para toda a gente, é chegar ao 4º ano ou chegar ao 3º ano e existir uma espécie de estúdios que fazem apresentações anuais e dizem: este é o meu interesse de estudo, o professor diz, este é o meu interesse de estudo e eu vou falar sobre paramétrico, vou falar sobre softwares, vou falar sobre, sei lá, arquitetura fluida ou arquitetura orgânica. E depois há outro professor que diz: este é o meu estudo e o meu estudo vai ser sobre fabricação, fabrico robótico, fabrico manual, fabrico materiais, comportamentos dos materiais. E depois outra pessoa diz: o meu estudo é muito mais sobre management de um escritório, management de um projeto, o que é que está legal por trás, o que finanças é que estão por trás. Eu acho que nos está a faltar muita especialização, porque a arquitetura faz imensas coisas, não é? Nós fazemos imensas coisas, desde o que é legal até questões mais difíceis de construção, até engenharia, princípios básicos de engenharia, até design. E nós não precisamos saber fazer tudo, nós precisamos especializar pessoas que estão interessadas em fazer coisas particulares, não é? E quantas cadeiras é que eu tive que não me interessam para nada e eu nem sequer as faço? Portanto, eu acho que a especialização é uma coisa que devia existir já desde muito cedo,
para interesse do professor, que tem um research, que tem uma pesquisa, que de facto está interessado naquele assunto, e para o interesse do aluno, que se calhar está muito mais orientado para alguns temas do que outros. E eu acho que isso deve ser, provavelmente o que vai ser as nossas universidades do futuro. Do presente, portanto, especializadas em temas. Em temas. Tem algumas escolas que trabalham assim já. A Escola Aldelar, no Uruguai, aqui, ela trabalha, mas aí ela traz ateliês específicos antes de temas, eu acho que ela se configura ali pelo ateliê de uma pessoa, né? Então, o trabalho do Patrick Schumacher é um ateliê, o trabalho de outro, e assim também essas pessoas acabam tendo vinculações específicas, especializadas, que nem você está dizendo. Algum está mais vinculado ao mercado, outro está mais vinculado às condicionantes históricos mesmo, outras condicionantes ambientais, naturais. Acaba que cada líder, né, cada professor do tager, né, do ateliê, ele tem uma vinculação com determinada especialização. Sim. Eu acho que sim, acho que isso já em alguns lugares acontece, mas não é, né, a maneira como se constitui a massa, né, dos estudantes para a gente aqui no Brasil. A gente ainda trabalha muito com questões de complexidade, né? Eu vou aprender a fazer uma casa, depois um edifício, depois um shopping, depois um bairro, depois uma cidade, e vai indo num exercício que ainda é muito da porta para dentro da escola, né? Parece que as escolas ainda não plugam, né, a realidade que pode ser constituída dentro e fora da sala de aula para se tornar realidade de fato, né, para que ela possa ser construída a partir da pesquisa dos estudantes. Sim, em Portugal é exatamente assim. Portanto, acaba exatamente como disseste, tem a ver com tipologias. Esta na tipologia é a casa, esta na tipologia é espaços culturais, esta na tipologia que, enfim. E, na verdade, a gente tem que rever, inclusive, as tipologias e as programáticas, né? Porque os programas também das arquiteturas contemporâneas também têm se mostrado outros, né? Exatamente. Inclusive vazios, eventualmente, para atender a própria apropriação das pessoas no espaço, quer dizer, essa necessidade também programática rígida, isso pode estar a se transformar também, Mariana. Bom, eu acho que é isso, assim, acho que a nossa conversa até aqui foi muito boa, né? Queria já te fazer um convite publicamente aqui, que tu siga com o Instituto Cidades Responsivas, nosso MBA, e nessas tuas ganas, assim, vontade de constituir escola, de constituir novo aprendizado, sempre veja no Instituto uma parceria, né, um parceiro para a constituição disso. Acho que a gente pode, inclusive, elaborar cursos específicos no futuro próximo, né, para colocar esses nossos sonhos aí, né, de uma arquitetura mais alinhada com a realidade do tempo em que a gente vive, que a gente consiga colocar isso, de fato, para acontecer. Te agradeço infinitamente a presença, espero que a gente siga junto. O agradecimento é meu. Claro que sim, claro que sim. Tenho imenso interesse e prazer em fazer parte e continuar a fazer parte das vossas aulas. É sempre fantástico. Portanto, vou ter comigo. Muito obrigada. E a gente está começando, a gente pretende trabalhar mais aí, ter mais motivos para te convidar, para te trazer aqui para o Brasil. Eu sei que tu gosta de viajar, porque eu te acompanho no Instagram. Sei que tu gosta de fazer umas viagens, então, quem sabe, o teu destino daqui a pouco não é vir aqui para o Brasil, para estar aqui com a gente também. Parece-me ótimo. Parece-me excelente. Marco já. Marco já. Vamos, sim. Gente, eu vou dar aqui, então, assim, me despedindo da Mariana, aproveitando para dizer a vocês que hoje, às 19 horas, tem um webinar aberto do MBA Cidades Responsivas. A gente vai estar tirando todas as dúvidas da turma 2, que inicia na segunda-feira, dia 14. A gente convida todos e todas para estarem presentes. O MBA Cidades Responsivas ainda está com matrículas abertas até o final dessa semana, portanto, corre, te inscreve e faz parte do futuro da Constituição das Cidades aqui junto com a gente. A gente está numa trilha de aprendizado, tem sido muito bom a gente ter o desenvolvimento dos trabalhos dos discentes, no MBA. Estão saindo artefatos ali para a cidade muito interessantes. Então, acho que a gente está conseguindo criar essa cola e reduzir a distância entre a cidade que se aprende e a cidade que se vive. Então, todos convidados para seguir com a gente. No mais, até a próxima aula livre. Na sequência, pelo nosso site, a gente vai anunciar qual vai ser a programação. Obrigada pela presença hoje. Obrigada, Mariana. E um beijo para todo mundo. Até mais. Obrigada, eu.